meu canal. A gente vai falar um pouco para vocês aqui em pouco mais de 6, 7 minutos sobre uma grande oportunidade que está surgindo agora, que é a declaração do IR. Então você que está procurando uma oportunidade para comprar um imóvel, formalizar a renda, a primeira coisa que tem que fazer é aprova o crédito. E para aprovar o crédito, para quem tem renda informal ou para quem quer complementar a renda, a gente está na melhor época do ano, que é a época do imposto de renda. E para você receber mais vídeos sobre esse que eu vou falar agora, você vai se inscrever aqui no canal, deixe seu like, ative aí as notificações para mais conteúdos como esse. Então vamos lá? Vamos falar um pouquinho. O IR, a gente está falando do IR agora de 2025, abriu a janela em 17 de março e o IR vai até dia 30 de maio, galera. Então, nós temos todo esse período, então 17 de março até 30 de maio de 2025, para que você possa fazer a sua declaração. E o que é interessante daí? Então, muita gente que começa a procurar o imóvel, ele começa a ir atrás do imóvel, pesquisar e depois vai cuidar do crédito. Galera, esquece. Primeiro tem que cuidar da aprovação de crédito. Vai ver quanto aprova no máximo para você e aí sim você vai buscar o seu imóvel, porque você já vai ter definido exatamente o seguinte: qual é o imóvel que cabe no teu bolso, qual é o imóvel que cabe na sua renda. Então vamos lá. Uma das ferramentas mais utilizadas para que a gente possa fazer a comprovação de renda formal é o IR. E quais são as principais prerrogativas? Primeiro, você precisa avaliar qual é o valor máximo que você consegue pagar de parcela de financiamento. Garra, por quê? Vamos supor que você consiga pagar no máximo uma parcela do apartamento de R$2.000. É óbvio que vai aprovar um financiamento para você no valor, sei lá, de 280 mil, se estiver dentro do Minha Casa Minha Vida, se estiver fora do Minha Casa Minha Vida, um financiamento de R$200 mil, R$210 mil. E é com esse valor que você vai procurar o imóvel, certo? E aí, veja bem, o que determina para você a compra do imóvel, cara, é quanto você pode pagar no mês de parcela quando estiver morando. Isso é fundamental para que você possa ter uma ideia de quanto você precisa de renda para ter uma parcela dessa. E aí, uma grande informação para você, cara. Quanto mais você puder pagar de parcela quando você estiver morando, maior vai ser a sua capacidade de financiamento e melhor vai ser a localização do imóvel e a tipologia do imóvel. É óbvio, se você pode pagar uma parcela morando no valor aí de 4, 5 mil reais, você vai morar num lugar melhor, num apartamento maior ou mais bem localizado daquela pessoa que vai pagar uma parcela de 2 mil reais. Então é isso que vai determinar a sua aprovação de crédito. E aí, o imposto de renda é uma ferramenta poderosíssima para isso, onde você vai declarar a sua renda e formalizar, deixar aquilo formalizado, onde os bancos aceitam como comprovação de renda o imposto de renda. Agora, uma grande dica para você: não adianta só você fazer a declaração do imposto de renda, você também precisa começar a movimentar esse dinheiro. E aí, o que eu quero trazer para vocês dessa movimentação é que o banco sempre vai analisar no mínimo 3 meses, ok, de movimentação bancária. Então ele analisa 3 meses de movimentação bancária. Então, além do imposto de renda, você vai ter que comprovar a sua capacidade financeira. Mas ó, não se preocupa, vamos supor que você não tem a movimentação bancária agora, você recebe dinheiro ou faz algum outro tipo de movimentação que não esteja na conta corrente. Cara, não tem problema. Você vai movimentar a conta. É importante que essa conta tenha um limite de cheque especial, tá? Para que você possa fazer aí o limite de cheque especial, para que possa ter validade esse teu extrato bancário. E agora a gente vai trabalhar para formalizar tua renda, cara, porque você precisa dela. Obviamente, um cliente com renda formal tem uma maior probabilidade de poder aprovar o financiamento. Então vamos falar dessa ferramenta poderosa que é o imposto de renda. Então o primeiro item que a gente vai falar do imposto de renda é esse aqui, ó. Vamos falar de rendimento tributável, tá? Rendimento tributável, gente. O que é isso? É o primeiro campo
que a gente vai avaliar, tá, desse imposto de renda. O rendimento tributável é aquilo que você ganhou ou de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas no ano de 2024, tá? Então, no ano passado, quanto que eu recebi de dinheiro dessas pessoas, certo? E aí, você está buscando um imóvel para poder comprar. Por isso, é importante que você faça um simulador antes de crédito para saber, assim, mais ou menos, cara, eu quero pagar uma parcela de R$3.000, quanto que vai me dar aqui de financiamento? Sei lá, deu R$300 mil. Não, eu quero pagar uma parcela de R$4.000, quanto que me deu de financiamento? R$400 mil. Estou só colocando de forma hipotética, vamos colocar na minha casa, minha vida. Pô, eu posso pagar uma parcela de R$2.000, R$1.900. Pô, eu vou ter um valor de financiamento de 280 mil. Então, é importante que você faça essa análise antes de você poder fazer a declaração do imposto de renda, para que você possa verificar, cara, quanto que eu preciso de renda para comprovar essa parcela que eu posso pagar. Então, vou te dar um exemplo. A maioria dos bancos, ele aprova no máximo para você 30% da sua renda bruta, ok? 30%, galera, da renda bruta. Não liga pra letra não, porque a gente vai fazendo aqui de qualquer jeito, mas vai colocando. Então, a maioria pede 30% da renda bruta, mas, cara, toma cuidado. Dependendo do tipo de financiamento e do tipo de amortização, como é a amortização? Olha, eu vou pagar a parcela linear, vou pagar a parcela decrescente, ou do tipo de financiamento que você faz, o SPPE, ou o financiamento FGTS, ou um SFH em outro banco, você precisa avaliar quanto que é isso. Você tem uma margem de 30%, mas tem banco que, dependendo da tua renda, aprova 25%, dependendo do tipo de financiamento e amortização, aprova 25% da renda, ou tem banco que aprova 20% da renda, né? Ou tem banco que aprova 35%. Então, primeiro tem que saber o jogo. Mas se você for em 30%, você não erra, né? Porque a maioria considera até 30% da renda que você vai poder pagar para habitação, beleza? Então, calculado isso, vamos fazer um cálculo. Vamos supor que você consiga fazer você tem uma parcela de R$3.000. Olha, Garra, eu consigo pagar uma parcela de R$3.000, beleza? Vamos calcular quanto que dá 30%, vai dar uma parcela de R$3.000. Então a gente já sabe aqui que você vai ter que declarar uma renda no valor de R$9.000, galera. Então, você vai ter que declarar uma renda de R$9.000. Você vai ter, desculpa, galera, errei, tá vendo? Problema matemática são R$10.000, Garra. Você quer ensinar aqui no YouTube, não sabe nem fazer conta, velho. Você deve estar pensando aí. Mas vamos lá. Você tem aqui uma renda bruta de R$10.000. Então, vamos lá. Você tem aqui uma renda bruta de R$10.000. 30% de 10.000 dá R$3.000, que é o que você pode pagar de parcela quando estiver morando. E quando você for fazer os rendimentos tributáveis, você vai ter que calcular esse valor por 12. Então, você vai ter que declarar nos rendimentos não tributáveis o valor de R$120.000, que vai dar os 10.000 por mês, que 30% de 10.000 dá os 3.000 para você poder declarar, certo? E aí, galera, quem é que pode, né? Quem é que deve fazer a declaração do imposto de renda? Então, quem deve fazer a declaração do imposto de renda são as famílias, né? Que ganham, as pessoas físicas individuais, que ganham R$30.639,90, mas para ficar mais fácil para você, quem ganhou no ano de 2024, R$2.553,32 por mês, tem que declarar o imposto de renda. É legal porque você consegue formalizar a renda. Então, esse é o primeiro campo, o rendimento tributável, que é realmente aquilo que você vai fazer a comprovação e a declaração da sua renda. Agora, tem um outro campo que você também pode utilizar para que você possa obter uma renda comprovada, que é o campo dos rendimentos isentos e não tributáveis. É tudo aquilo que você ganhou no ano passado, mas que já foi tributado. Então, por isso que ele não é isento, ele é colocado no imposto de pessoa física, né? Nesse campo, rendimentos isentos e não tributáveis, e ele serve como comprovação de renda, porque ele teve recolhimento de imposto. Um exemplo,
prolabore de empresário, faturamento de empresa, então pode ser colocado ali e o que tiver ali também é considerado como renda. Agora, veja bem, eu tenho aqui um limite, né, inicial, então quem é que tem que declarar? Quem é que é obrigado a declarar? São as pessoas que tiveram ganho no ano passado acima de 200 mil reais. 200 mil reais ou mais faturou aí nas empresas, você tem que declarar nesse campo rendimentos isentos não tributáveis. E aí, para ficar mais fácil, quem fez um faturamento, quem emitiu nota no valor de 16.666,67, a partir desse valor você já começa a declarar. Tomem cuidado, tá? Esses dois valores são somados. Por que cuidado? Porque dentro do Minha Casa Minha Vida, o teto da renda é até 8 mil reais. Então, você tem que verificar com o teu cliente, obviamente, como é que ele fez essa tributação. Tomem outro cuidado também. Para a comprovação de renda, tem que ter um recolhimento de imposto. Ele tem que pagar alguma coisinha de imposto, não pode estar 100% isento. Então você tem aqui os 30.639,90, então você tem que ter, para poder o imposto ser válido, tem que ser acima desse valor, para poder passar a recolher o imposto de renda, para que ele seja válido, e o rendimento tributável, os rendimentos isentos e não tributáveis, eles são somados na hora de fazer a comprovação de renda, certo? Um outro campo que é analisado dentro do imposto de renda é o campo de bens e direitos, principalmente porque na parte dos imóveis. Então, atenção a esse importante campo. Por quê? A maioria dos bancos, principalmente eu vou falar aqui de Minha Casa Minha Vida, né? Caixa Econômica Federal. Como é que ela sabe que a pessoa tem imóvel no nome? Se a pessoa falar que tem imóvel no nome, se a pessoa ela declarar isso no imposto de renda, ou se ela já fez aquisição pelo programa Minha Casa Minha Vida, pela Caixa Econômica Federal, ou utilizou o fundo de garantia dela. Então é nesse que ela consegue saber, tá? O que acontece muito com o imposto de renda? Tem muita gente que coloca imóveis que não estão regularizados, e aí ele tem um pequeno problema, estou falando só de Minha Casa Minha Vida, na hora que vai fazer lá a compra e a aquisição. Então na hora que pega isso, o correspondente bancário pega, o gerente da casa pega, fala que essa pessoa tem imóvel no nome, ela não pode comprar, mas às vezes é um contrato de gaveta, é um terreno, é alguma coisa que ela comprou que não está legalizada, é só um acordo entre as partes, que não valeria para ter um imóvel no nome. Se a pessoa tiver o nome registrado no cartório, não tem aí, obviamente o banco ele não faz não puxa essas informações. Então toma cuidado na hora de fazer isso, coloque só os imóveis, todos os imóveis legalizados. Agora, para fazer financiamentos de maior valor, é muito interessante você ter todos os bens declarados, os carros, os imóveis, os bens que isso vai compor, para verificar que você tem uma capacidade financeira interessante, você consegue acumular riqueza e tem capacidade financeira para poder pagar. Pessoal, eu queria deixar isso claro para vocês. O imposto de renda é uma grande janela de oportunidade. Utilizem bem, mas dicas: sempre utilizem um contador para fazer essa orientação, tá? E se o imposto de renda ele for destinado para obtenção de financiamento, é muito importante que o seu correspondente bancário olhe esse imposto de renda antes. E para isso, se esse imposto de renda ele está sendo feito com a finalidade, obviamente, de declarar uma renda, recolher imposto, mas também o financiamento imobiliário, não mande as informações antes de mostrar para o correspondente bancário, para saber se esse imposto de renda está dentro dos critérios exigidos pelo banco. Eu vou falar muito de um banco, que é o banco que faz o financiamento do Minha Casa Minha Vida, que é a Caixa Econômica. Existem alguns critérios, obviamente, para esse documento ser aceito como comprovação de renda. E não esqueçam que essa comprovação de renda também tem que ser seguido com a movimentação bancária, que tem que ter um limite de cheque especial, para o menor que seja, para ele ser válido. Galera, muito bacana, que bom que vocês vieram até aqui, que legal que vocês acompanham. Compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza absoluta que você que quer comprar um imóvel e você que quer vender, essa dica é super importante. Você tem uma grande ferramenta na mão para você conquistar a sua casa própria, e você, corretor, orientar o seu cliente para que ele possa fazer um financiamento, e aí sim, juntos, depois disso analisado, do crédito aprovado, você vai escolher qual é o imóvel que cabe no seu bolso. Até o próximo vídeo.